Deixa eu ver aqui. Facebook. Vamos aqui no Word. Word. Aqui. Isso é um segredo que só os homens sabem. Fade in. Eu já vou falar sobre o roteiro que eu tô... Eu escrevi, eu acho que 2 cenas iniciais. É assim. No cena a cena, né? A gente escreve... Vai montando... É assim. Quando a gente escreve um roteiro de cinema, é muito parecido com a experiência do ator no set de filmagem. Às vezes, uma cena junta com a outra, para ficar numa única locação. Então, é difícil imaginar. Eu comecei a imaginar, então eu imaginei a cena. Os dois, o menino e a menina. Amanhã eles acordam para ir para a escola e eu vou mostrar a cena. Eles mudam de ambiente, então uma cena, outra cena, e um para lá, outro para cá, então tem essa coisa agitada, né? Então eu sou obrigado a ver assim, eu vou contar a história pelo foco de um personagem. Então o pai vem acordar a filha, então a locação é o quarto da menininha, que ela tem 6 anos. Então o pai abre a fresta da porta, primeira cena, a menina acordando. Então o pai, na realidade, chamou o filho e chamou a filha. Então eu vou resumir. Vou fazer ele chamando só a filha. Aí ela vai levantar e no corredor ela vai cruzar com o menino. Só que é o seguinte, ela entra primeiro no banheiro. O menino corre e já está com o uniforme de escola. E ele fica chateado com isso. Aí ela sai, entra no quarto dela e não acha o uniforme da escola. E o menino o menino entra no banheiro, sai do banheiro. Então essas coisas de um tá fazendo uma coisa, outro tá fazendo outra, onde o foco da história, a história está sendo contada acompanhando a ação de quem? Enquanto está acontecendo a ação do outro, eu estou acompanhando o fio condutor da história pela ação dela, da menina. Então eu já pus uma importância nela de protagonismo, né? Essa é uma apresentação, eu quero apresentar os personagens e o meu conceito. Imagine que eu estou criando um universo, né? Da educação dos filhos, das meninas e dos meninos, são diferentes. Então eu estou focando nisso, no cotidiano de crianças, né? Vamos ver o Frajola. Miau. Mostrou até a língua. Então é o seguinte, aqui está o roteiro, né? Então eu vou ler mais ou menos, eu escrevi já alguma coisa. Por aqui não pode cair o celular, né? Eu ponho num bagulhinho aqui, ó, tá vendo? Só que ele tá um pouco inclinado para frente. Aí eu ponho aqui virado. Não tá bom mais esse meu negócio aqui, né? Ai, meu Deus. Será que tá gravando? A luz não tá boa? O que aconteceu com a luz? Isso. Então, eu vou ler, ó. Isso é um segredo que só os homens sabem. É o nome da história que eu estou escrevendo, né? Fade in. Interior, quarto da Nina, manhã. Félix, com 35 anos de idade, abre a fresta da porta do quarto da sua filha, da Nina, que tem 6 anos. Então o pai tem 35, é o Félix. A filha é a Nina, tem 6 anos. Então o pai abriu a fresta da porta e pela fresta vê ela dormindo em sua cama. Aí o Félix: levanta, filha, lava o rosto, veste o uniforme e desce para tomar café. Hoje tem escola. A Nina: quero dormir mais um pouco, pai. Não, filha, levanta, senão fica muito tarde. Você perde a van da escola. O pai sai e deixa a fresta aberta da porta.
A Nina puxa a coberta para o lado e se senta na beirada da cama. Calça os chinelos, caminha para fora do quarto. Mudou de locação, é uma cena nova. Então, outra cena. Interior da casa, agora é no corredor, continua de manhã. Nina caminha pelo corredor, abre a porta do banheiro e entra e fecha a porta. Seu irmão Dael, com 8 anos de idade, já vestido de uniforme da escola, vem correndo e bate na porta. Droga, sai daí, todo dia você entra primeiro no banheiro e demora. A Nina responde de dentro do banheiro. Já tô saindo, espera, você é muito apressado. A porta abre e a Nina pega o caminho de volta pelo corredor e entra novamente no quarto dela. O Dael entra no banheiro e fecha a porta. Aí, nova cena, muda de locação, nova cena. Interior do quarto da Nina, de novo, volta para a locação anterior. Interior do quarto da Nina, amanhã. Nina vai até a cômoda, estende a mão sem olhar e sua mão passa no ar sem pegar nada. Nina olha e não vê nada sobre a cômoda. Esfrega os olhos, os fecha, abre novamente e não tem nada sobre a cômoda. Começa a olhar para os lados, caminha até o outro lado da cama, abaixa-se e olha por debaixo da cama. Levanta-se, vai até o mesmo lugar, contando os passos e para exatamente onde estava antes da cômoda. Fecha os olhos, abre, não tem nada sobre a cômoda. Dael aparece na porta. Nina vira o rosto em direção a ele. Aí o Dael, o que foi? Não acho meu uniforme. Não brinca, como assim? Não tá aqui, sempre tá aqui. Não consigo entender. Espera, vou pegar minha varinha mágica e eu já volto. Dael sai em direção ao corredor, ouvimos o som dos seus passos. Nina fica parada diante da cômoda, sem saber o que fazer. Dael, com sua varinha mágica, entra de volta no quarto de Nina. A Nina, ontem quando você chegou da escola, jogou seu uniforme aonde? Não lembro. Vai, se esforça, é importante. Acho que eu joguei naquela cadeira. Deve ter caído e eu chutei para debaixo da cama. Já disse, eu não lembro. Todo dia eu faço assim e quando eu acordo, ele aparece dobradinho aqui em cima dessa cômoda. Presta muita atenção que eu vou te ensinar uma coisa que só os homens sabem. Nina olha para o irmão. Você já abriu essa gaveta? Aponta com o dedo. Não. Dael aponta a varinha mágica em direção da gaveta. Abre a gaveta. Nina abre a gaveta. Meu uniforme. Fiz essa mágica. Toda vez que não achar seu uniforme sobre a cômoda, ele vai aparecer aí. Tá me devendo essa, hein? Dael sai do quarto e Nina pega o uniforme e deixa a gaveta aberta. Então, eu parei aqui, eu comecei a escrever agora. Deixa eu só corrigir, eu escrevi quarto. É quarto. Quarto. Pronto. E eu tô escrevendo no Word, porque o meu Celtics ainda não tá de volta. Nesse notebook cabe 4 e já tem meus outros roteiros aí. Tá um rolo, né? No outro notebook tá com problema, tá um segundo Celtics, que também cabe 4 ou 5, não sei, roteiros, né? Aí tem que salvar em PDF e a gente substitui, ele não permite que... E você salvou, ferrou também, porque você salva e envia para alguém ou imprime, mas depois você copia e cola ali no Celtics, ele vem tudo errado. Ele não faz certinho, você tem que apagar, arrumar tudo de novo. Dá muito trabalho, então é um problema. Então eu estou escrevendo no Word, eu consigo enviar trechos para mim mesmo, sei lá, ou em mensagem para alguém, eu copio, colo e vou colando no Celtics para não precisar digitar tudo de novo quando vier o Celtics do outro computador. Então eu escrevi essas cenas, acho que tem 3 cenas, né? Porque muda de locação, é o quarto da Nina, o pai vem chamá-la, aí ela passa pelo corredor, cruza com o irmão ali, ela volta para o quarto dela, o irmão
vai pro quarto dele, mas fica no quarto dela, aí a cena fica no quarto dela. Esse era o problema de... Porque eu poderia botar um olho dele entrando, um olho que eu falo assim, a gente podia vê-lo entrando no quarto dele, pegando a caixa de mágica, abrindo, pegando a varinha mágica, correndo pelo corredor, voltando. Podia fazer isso. Mas, quando a gente está escrevendo, é como se fosse um set de filmagem, fosse uma edição. Você faz uma primeira investida nessas possibilidades. E também brinca de ser ator e trabalhar com as falas. A primeira fala do pai não tinha trabalhado muito bem, aí eu imaginei de novo, eu falei, não, é mais rápido, é com mais vírgulas, né? Então eu pus, levanta filha, lava o rosto, veste o uniforme, desce para tomar seu café, hoje tem escola. Então faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, desce, hoje tem escola. Eu achei que era mais informal, tipo todo dia assim, só que na verdade, nesse dia, eu quero colocar que o uniforme não apareceu dobrado em cima da cômoda, porque a mãe não está muito bem. Então, quando eles descerem para o café, a mãe está deitada. Então, porque é a mãe que arruma tudo na casa. E os homens, no caso, a menina ainda, ela é muito nova, não sabe disso, ela acha que tudo é por mágica. E o irmão fica falando que é mágica, só que o irmão acredita mesmo, o pai também acredita. Esse é o conceito dessa minha história, onde as mulheres trabalham e os homens acham que a mulher não trabalha, que o trabalho deles é de fazer mágica, de mandar, e o universo todo cede a eles. Então eu estou contando uma história sobre mágicos. Homens mágicos, só os homens são mágicos, todos poderosos, papudo, né? E as mulheres compensando, trabalhando, né? Então a outra cena que eu vou escrever, a mãe vai falar com a filha, a mãe vai estar doente, aí ela vai falar para a filha, pode ser até que ela não sabe se ela vai se recuperar, ela precisa contar uma coisa que só as mulheres sabem. Então, se antes um menino fala, vou te contar uma coisa que só os homens sabem, a mãe, talvez num contexto assim de estar doente, e depois a mãe vai na psicóloga e ela está tomando remédio psiquiátrico, então vou ter que analisar bem. Eu acho que essa doença é assim, ela não aceita. Esse mundo onde ela trabalha, e os homens, os filhos homens são educados pelo pai a reproduzir tudo isso daí. Por isso que a menininha larga a gaveta aberta, né? Então, eu tenho que prestar bem atenção o que é essa sacanagem que um faz com o outro, tipo de ficar fechando as gavetas, a porta do armário, guardando as coisas de volta, e vai, e o outro, tá nem aí, vai, né? Essa é a história, o roteiro. Eu tô contente com o começo, as cenas, né, que tá indo. Eu gravei mais para isso, mostrar o Frajola dormindo, mostrar que eu tô trabalhando no Word, empurrando para lá e para cá o texto para pegar a formatação, né? Ainda tô mantendo maiúscula, né? Mas tem que se escrever bem devagarinho, porque a gente tem que se transportar para a cena como ator, improvisando as falas. E ao mesmo tempo o contexto. E depois ver o fio condutor vai passar por qual locação. Um sai, eu fico, o personagem, mas ele fica fazendo o quê? Quanto tempo ele fica? É rápida essa ação? Então ela entra no banheiro, ela sai rápido. O menino vai buscar no quarto e já volta rápido. Então, essa passagem de tempo, essas velocidades, e onde você está pondo atenção, a sua câmera, a gente escreve roteiro de cinema, não pode escrever a câmera, mas a gente pode escrever o que está acontecendo. Então, logo, imagina que a câmera está naquele local. A cena é a locação, não saiu da locação. Então, isso eu já indiquei que a câmera está ali. Não o ponto de vista, mas isso a gente é obrigado a fazer. Porque é uma cena, outra cena, tem várias tramas acontecendo. Então, eu tenho que estar... A minha atenção tem que estar numa trama e a outra... Ou, às vezes, eu posso fazer paralela. Aí eu estou fazendo comparativo. Enquanto isso está acontecendo isso, enquanto aquilo acontece isso, e vai indo. Agora, eu estou numa cena, o personagem sai, eu estou naquela cena, daí ele volta. Aí esse personagem entrou em outro lugar e eu estou com outro personagem. Então é como se fosse um jogo de passar a bola um para o outro.
esse tal fio condutor. Isso é muito difícil, porque se a gente não fizer isso direito, com o time certo, na hora da filmagem, é filmado e na hora que monta não dá para entender nada da história. Ela sai de um lugar, vai para o outro, fica gratuito. Ou quer explicar demais, explicar coisas que não precisam. Né? O menino indo pelo corredor, entrando no quarto, pegando a caixa e volta para a menina. Poderia ser feito isso, mas imagina, a cena é tão rápida que ela ficaria só descritiva do espaço, se fosse um plano de sequência. É isso, eu continuaria com o menino ou ficaria na menina a câmera. Mas vamos dizer, eu estou indo lá, acompanharei o menino. Não há necessidade disso. Então, ficou na menina. Como ele vai e volta muito rápido, isso não é importante, então vamos para o conteúdo da história. E falei muito de novo. Olha o meu robô lá, meu robô e o Frajola, o robô e o escafandre ficou livros embaixo.